4 anos no poder. Aqui você vai ter muita informação com transparência. Quero começar esse podcast hoje aqui perguntando para nós, vereadores aqui, qual é o nosso principal desafio na nossa gestão? Vamos lá, vereador Almir. Qual para você, qual é o maior desafio dentro da nossa administração? Vereador Giliardo, eu acho que desafios são vários, né? Eu pontuaria aí, se fosse o caso, 5 sem muita dificuldade. Mas tem alguns que a gente precisa ponderar. E uma das ponderações que a gente precisa fazer hoje está relacionada à obra da Lagoa de Imaruí. Afinal de contas, nós tínhamos ali uma praça que atendia, vamos dizer, a contento aos anseios da nossa população. E a atual administração, simplesmente sem consultar a população, sem conversar com a comunidade, sem conversar e dialogar com os vereadores, deu uma ordem de serviço de uma obra estipulada hoje na casa de 3.200.000 reais, sem ter todo o dinheiro em conta. Já começa errado por aí. Nós, inclusive, já questionamos em diversas oportunidades essa obra na Câmara de Vereadores, o preço elevado da obra, o projeto em si, de um modo em geral, a questão também da transparência na divulgação dos valores e das empresas contratadas, da mesma forma, se existe ou não hoje por parte do município a licença ambiental para que a obra pudesse ter início. A obra já começou de forma equivocada quando foi lançada sem a colocação de uma placa. E, apesar de ser lei federal, vereador Leandro, mas a nossa bancada aprovou ano passado um projeto de lei que inclusive foi sancionado pelo prefeito, que agora está preso, que proíbe qualquer obra no município iniciar sem ter a placa de execução, para que o cidadão, o munícipe, o contribuinte, possa saber qual o valor total da obra, qual o prazo para início e término da mesma, de onde são os recursos, são recursos federais, são recursos estaduais, são recursos próprios. E a administração já iniciou essa obra de forma atravessada. Só veio a colocar a obra com esses dados, só veio colocar a placa com esses dados depois que nós denunciamos e cobramos em uma das sessões na Câmara de Vereadores. Vamos aos valores. Repito, 3.200.000 reais é o valor total da obra. Mas a gente tem que fazer algumas ponderações. Quando o governo municipal deu a ordem de serviço, colocou lá que seriam investidos 3.200.000 reais, valor do projeto. Mas o município não conta com esses recursos na conta. Nós tínhamos aí 800 mil reais, oriundos do governo do Estado, que foram depositados pela gestão do até então governador Carlos Moisés em meados do ano passado, e mais 200 mil que seriam de recursos próprios do município. O restante do recurso não estava disponível. Inclusive, nos chamou a atenção quando o município deu essa ordem de serviço do valor total de 3.200.000, lá em janeiro deste ano, sabendo já que no final do mandato do governador Carlos Moisés, no dia 28 de dezembro, ele baixou uma portaria que cancelava várias obras no estado. E entre essas obras que foram canceladas nesse decreto, nessa portaria de 28 de dezembro, estava a Orla do Recurso da Lagoa, da revitalização da nossa praça da Orla da Lagoa. Então, o município não tinha garantia de que os outros 2.200.000, para completar os 3 milhões que foram prometidos pelo Estado, seriam pagos pela atual gestão. Afinal de contas, nós estávamos num processo de migração, de mudança de governo. Assim como até hoje não se sabe se o atual governo do Estado vai assumir essa bronca, se vai cumprir com o que foi prometido pela gestão anterior. Afinal de contas, pegou o barco andando. E hoje, lamentavelmente, nós temos aí a nossa praça totalmente destruída, sem perspectiva, com muitas desculpas, principalmente aí dos nossos colegas vereadores, quando a gente cobra em sessão, em tribuna, o motivo pelo qual a obra está paralisada. Lamentavelmente, é uma obra que eu repito, que estava ali há muitos anos, servia até então a contento, precisava de melhorias, precisava de algumas adequações, sim, mas não tinha também a necessidade de o município, de forma atabalhoada, fazer o que fez, ir lá arrancar o calçamento, os bancos, a iluminação, materiais que inclusive nós questionamos através de requerimento aonde foram parar. Afinal de contas, nós tínhamos ali na nossa orla uma iluminação que estava toda funcionando, foi simplesmente arrancada e a gente não sabe onde foi parar todos aqueles braços, aquelas luminárias, os bancos que ali estavam na praça.
São dúvidas que ficaram no ar, que até hoje nos são cobradas pelos munícipes. Os requerimentos não foram respondidos. Um dos requerimentos, são mais de 20. E nos chama a atenção, vereador Rafael, que o nosso prefeito, até então, quando foi vereador, uma das coisas que ele mais cobrava da gestão anterior do município era a falta de resposta dos requerimentos. É aquele velho ditado, né? Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Nós tivemos aqui perto de nós, no município de Gravatal, um prefeito que foi cassado, justamente por não responder os requerimentos da Câmara de Vereadores. Ele desrespeita não só a população, como deixa de cumprir a lei. Afinal de contas, por lei, por regimento, ele teria que responder à Câmara num tempo hábil, coisa que até então ele não faz e que a gente espera que agora, com o atual prefeito, essas informações comecem a chegar. Até porque não se pode mais viver enganando as pessoas. Não dá para levar de barriga. Nós estamos tratando de coisa séria. Nós não estamos ali para brincar. Nós estamos ali para fazer o nosso papel de representar o cidadão. Afinal de contas, a gente não representa apenas o cidadão que votou em cada um de nós, mas representamos hoje os 12 mil habitantes de Imaruí. Então, a gente precisa de resposta. Até porque, né, vereador Almir, foram já 800 mil, como você falou, depositados na conta do município. E o que nós tivemos de obra até então, né, foi praticamente nada, simplesmente uma destruição, como você falou, da nossa... que tínhamos de orla hoje, não temos nada ali. E a gente quer realmente, de fato, saber como é que foi, o que já foi gasto, como foi gasto, como foi feita essas licitações. São essas e outras perguntas que a gente faz, esses requerimentos, e infelizmente não temos, né, essas respostas. Começou pegando fogo, né? Era para ser mais descontraído, mais devagar, mas já começamos com um assunto enérgico. Polêmico. Até porque a orla, gente, poxa, é uma coisa que é histórica, aquela orla ali, né? Quem é que nunca andou naquela orla, digamos? Então, assim, ali tem muita história. E quando tiveram esse projeto de revitalização, quero deixar bem claro que não foi um projeto que foi feito aqui em Maria, foi feito na Murel, né? Outra coisa que eu acho interessante, vereador, bem colocado, né? Não se faz dinheiro sem recurso, né? Nós vivemos, a nossa cidade, ela não pode simplesmente também só respirar de emendas. Então, assim, ó, a orla, ela teve toda a repercussão, porque graças aos vereadores que levantaram a bandeira, provavelmente ia passar, vereador Almir, se ninguém falar nada. Esses 3.200.000, né? Os valores, os 15 pergolados, né? Hoje, a orla, o projeto está novamente na Murel. Vamos aguardar os próximos capítulos. O interessante, vereador Giliardi, é que se diz que hoje o projeto ele está em revisão, porque no projeto faltou uma ciclovia. Aí eu pergunto, cadê o planejamento da atual administração? Como que você dá aval, vereador Rafael, para iniciar uma obra sem conferir se o projeto está completo ou não? Se você é o prefeito, você é o secretário, você vai pedir no projeto, eu quero tantos bancos, quero tantos pergolados, tantas quadras de areia, de beach tênis, enfim, quero uma ciclovia. E a partir do momento que seja os engenheiros do município, ou neste caso da Murel, entrega o projeto, você vai ver se realmente o que você solicitou se está no projeto e se você tem dinheiro para executar essa obra, o custo total. E de forma muito irresponsável a gente coloca dessa forma. Afinal de contas, primeiro, não se tinha o valor total do recurso. E segundo, se dá ordem de serviço no apagar das velas, no apagar das luzes, vereador Leandro, sem conferir ao certo se o projeto estava na íntegra. E aí, em forma depois de desculpa para justificar a paralisação da mesma, se vem com essa desculpinha, com essa... forma esfarrapada de justificar a paralisação da obra, que o projeto está sendo revisto porque foi esquecida a ciclovia. Isso não convence estranho, a ninguém, vereador. né? Muito estranho, vereador. Falta de planejamento, né? Falta de gestão. Para mim é falta de gestão. Quem sofre com isso é a população, que está aqui no nosso WhatsApp cobrando, perguntando, vereadores, vocês não vão cobrar, vocês não vão fiscalizar? O que está acontecendo com a Orla da Lagoa que está parada? Ou começaram, quando iniciaram, começaram e não terminaram? E realmente, você falou uma coisa muito séria, vereador Giliardi, esse questionamento,
né? Então a gente às vezes se torna enfático na Câmara, né? E as pessoas às vezes não sabem o trabalho que a gente vem fazendo, a gente briga por isso. A gente não queria que a aula estivesse nessas condições, principalmente também o nosso esgoto, vereadora Giliardi. Tem tantas outras... Saneamento, né? Saneamento, nós temos tantas coisas ali interessantes. No seu Salvador ali que tem aquele esgoto. De vez em quando nós discutimos o que a gente pode fazer ali, né, pra gente fazer um sistema de tratamento, alguma coisa. Eu acho que nós temos que começar a investir nas coisas mais básicas. Eu tenho até um bordão que eu iniciei, o básico tem que funcionar, mas é verdade, para nós dar passos maiores, o básico ele tem que funcionar. São problemas crônicos, né, vereador? Esgoto, saneamento, água, principalmente, que hoje também, né, foi recebido um recurso do governo do estado, e o problema Quantos milhões, vereador? Foi 5 milhões. 5 milhões. Eu lembro-me que a gente convenceu ali o deputado Vonei Weber, os deputados de vocês também ajudaram, né? A convencer o nosso governador na época atual, na época o governo Moisés, né? E ele trouxe esses 5 milhões para água, né? Para investir no nosso saneamento. Vocês acreditam que você, né? A gente aqui sabe, a gente vive aqui, a gente acredita, a gente está vivenciando. Mas que você que está em casa, que não é aqui de Maruí, ou é de fora, vocês acreditam que em Maruí não tem água tratada? A nossa água vem da cachoeira por anos, não tem um lugar de tratamento. Aí a gente convence os nossos deputados a trazer dinheiro, a aplicar no nosso município. E daí? Cadê o encanamento? Cadê a água tratada? Já foi resolvido? Ainda não. Estamos aguardando. Esperamos sim que esses 5 milhões seja todo investido no saneamento, na água, que seja trocado. Eu faria dessa forma, vereador Amir. Eu trocaria todo o encanamento da cidade, porque esse encanamento é muito velho. E quando dá estiagem a gente sabe que está vazando. A falta d'água também provém por aí. Concordo também ali, cada casa ter o seu hidrômetro para medir que realmente cada consumidor o quanto que está gastando, né? Mas a principal solução seria trocar toda a rede d'água, desde lá da cachoeira até aqui no centro, até na tua vila ali, na Vila Paraíso, que sempre falta água ali. Colocaria uma caixa d'água lá em cima, colocaria uma estação de tratamento onde era, que vereadores, nós estivemos lá, batemos foto, fiscalizamos. Cadê as caixas da antiga ITA? Onde é que foi parar? Isso tudo acaba funilando na questão falta de gestão, falta de planejamento, falta de responsabilidade com o dinheiro público, dinheiro nosso, né? Tanto do município quanto desse recurso que veio do governo do estado. Você levantou, vereador Giliardi, a questão das caixas, né? Foi mais um requerimento que essa bancada apresentou e até hoje está sem resposta, como tantos outros que a gente apresentou. E de forma muito triste, muito lamentável, a administração do até então prefeito Patrick deixou de responder à população. Porque a partir do momento que ele deixa de responder, ele não deixou de responder para o vereador Giliardi, o vereador Rafael, o vereador Leandro, o vereador Almir. Ele deixou de responder para a população. Até porque hoje nós somos representantes da população. Representamos os 12 mil habitantes que nós temos aqui na nossa cidade. E quando você fala dos 5 milhões, vereador Giliardi, 5 milhões prometidos e pagos pelo governo. É só você entrar lá, procurar no Google, colocar 4 em 4 parcelas. Transferências especiais do governo de Santa Catarina e colocar o nome do município de Maruí. Você vai ver tudo que o município de Maruí recebeu nos últimos meses, nos últimos anos, e vai ver 5 milhões de reais para investimento na nossa extração e tratamento de água. E foram feitas algumas melhorias, a gente precisa reconhecer, na ETA, mas algumas coisas do nosso modo de ver de forma desnecessária, como é a questão das caixas d'água que nós já tínhamos, elas foram distribuídas à Lavonté para oferecer alguns benefícios políticos a alguns colegas vereadores, e a questão dos registros, que foram, a gente inclusive questionou, instalados de forma totalmente sem nenhum tipo, eu diria, de estudo. Em alguns locais se colocava 1 metro do chão, em outros se colocava 2 metros, em alguns pontos se colocava 30 centímetros, no canto do muro, terrenos inclusive que não eram do proprietário, com muitas reclamações por parte da população por não ser ouvida. Simplesmente os caras chegavam, paravam o carro na frente da casa do consumidor, começavam a quebrar a lajota, o meio-fio, o contrapiso e iam instalando o registro, sem perguntar se o morador queria colocar naquele canto. Se audiência pública, né? Não exatamente, sem uma audiência pública, para ouvir a população. Então, é um sistema que foi feito, mais uma vez, repito, sem ouvir a nossa população,
de acordo com as vontades da administração e que, lamentavelmente, está aí. Provavelmente não sabe se vai vir a ser colocado a funcionamento ou não. Eu falo por mim, por exemplo, eu moro hoje nos altos da Vila Paraíso. Lá eu tenho água 3 dias por semana. Os outros 4 eu fico sem. E aí? Agora com a instalação do relógio, de que forma vai acontecer? Eu vou pagar, mesmo só tendo 3 dias por semana, vou pagar o mês cheio? Isso eu já questionei, inclusive, a empresa. E o responsável da empresa que está fazendo esse gerenciamento me disse o seguinte: esse é um problema que a gente está solucionando, ainda vamos resolver. Mas antes de instalar o registro, teria que resolver o problema. E está sendo feito ao contrário. Vereador Almir, que fique claro para a população, as pessoas que vão nos ouvir, que esses vereadores que aqui estão falando, que estão aqui nesse podcast, não são contra as obras. A gente é totalmente a favor. Tanto que a gente busca o recurso. A gente coloca o dinheiro lá dentro da atual... vou falar do prefeito preso, porque não, tem que ser verdadeiro, né? A gente colocou o dinheiro, a gente colocou 5 milhões de reais lá, a gente levou as demandas para os nossos deputados. Eles mandaram o dinheiro. Assim como os deputados de vocês também mandaram dinheiro aqui para a administração anterior, que o prefeito está preso hoje. Foi mandado, a gente cobra, a gente vai atrás, a gente vai em busca dos recursos, colocamos ali. Só que não tem a informação para nós, não tem a transparência. A gente faz os requerimentos, eles não nos respondem e deixam nós no vácuo. E a população nos cobra e a gente não tem o que falar. E estão cessando, estão abafando, estão cessando o nosso direito de fiscalizar. Eles têm que responder os ofícios. Por que eles não respondem? Vereador Gilead, vereador Amir, vereador Leandro, até um assunto que eu acho que nunca cheguei a comentar com vocês. Certo. Mas falando da questão da água lá do interior, né? A gente está comentando aqui sobre a questão do centro e tal, das comunidades das redondezas do centro, tirando por mim lá no interior. Hoje a comunidade de Sítio Novo sofre muito por falta d'água também, né? O pessoal, quando falta água, tem que ir até nos morros, enfim. O projeto da Microbacias, infelizmente, só contemplou a comunidade de São Tomás e Samambaia. Chegou na divisa ali com o Sítio Novo, infelizmente, na época, não deu continuidade ao projeto e a comunidade sofre até hoje. Eu fui buscar recursos lá com o deputado Júlio Garcia para resolver o problema da água. Como o valor era muito alto, passava de R$1 milhão, ele deu a solução, conversou com o responsável na Funasa em Brasília, íamos fazer a ponte com o deputado Ricardo Guide, né, que é deputado federal, para buscar esse recurso. Só precisava atualizar um projeto que já tinha iniciado pela Amurel, né? O município só precisava fazer o reajuste ali da questão dos valores, mas era uma iniciativa também do vereador Rafael. E adivinha o que aconteceu? Infelizmente, esse projeto não foi atualizado. Para quê? Para a coisa não acontecer, para a gente não conseguir resolver o problema da água lá no Sítio Novo, porque era o vereador Rafael que estava buscando. Eu só estava esperando atualizar esse projeto, cobrei várias vezes da administração para depois a gente levar o projeto em mãos lá em Brasília, na Funasa. Infelizmente, estou até hoje esperando para acontecer isso e, de fato, né, por essa perseguição, por essa birra política que trava o nosso município em muitas coisas que, né, a gente já comentou aqui. A comunidade está até hoje, né, à mercê disso. Muito bem, vereador Rafael. Fui cobrado aqui pela nossa produtora. Vereador Almir, você pode explicar para as pessoas que nos assistem em casa o que é um pedido de informação, o que é um requerimento? Então, vereador Gileardi, público que está em casa nos assistindo neste momento. Essa é uma prerrogativa do vereador, que está em regimento, nosso regimento interno da casa, quando a gente apresenta pedidos de informação ao prefeito. Como a gente aqui falou já em algumas oportunidades nesse espaço do podcast, a gente apresenta lá um pedido, por exemplo, da água, querendo saber aonde foram investidos os R$5 milhões, quais investimentos foram feitos, o que já foi pago, o que está por pagar, quais são as empresas que participaram do processo licitatório. Então, esse é o pedido de informação e a gente faz isso no chamado requerimento.
E tem um prazo hábil, um prazo legal, regimental, que o prefeito ele tem que responder à Câmara de Vereadores. Certo, vereador. E o que mais um vereador pode fazer, além de pedir informação, vereador Almir? Olha, a gente pode fiscalizar em loco, que é o que a gente tem procurado fazer, não só nessa questão da água, mas a questão da orla também e outras obras do nosso município. Podemos levar também as denúncias ao Ministério Público, algumas inclusive a gente estará fazendo nos próximos dias, vereador Leandro, tornando essas denúncias de forma oficial, levando ao conhecimento do MP algumas irregularidades que nós estamos recebendo através de denúncias anônimas e outras inclusive que a gente já tinha conhecimento, mas que estamos agora fazendo de forma oficial, montando as peças para poder apresentá-las ao Ministério Público. Ainda com relação à questão da água, eu quero aqui fazer uma ponderação, vereador Giliardi. Afinal de contas, nós temos 3 viés e, vejamos, 5 milhões de investimentos e nenhum dos 3 foram resolvidos, que é o abastecimento, o armazenamento e a distribuição. Então eu pergunto, qual dos 3 foi resolvido? Nenhum deles. Falta de planejamento. Falta realmente de prioridade. É o que a gente vê na atual administração de Imaruí até então. E para se ver como falta esse planejamento, como falta gestão, nós aprovamos todos os finais de ano o orçamento do ano seguinte, através da LDO e da LOA, vereador Rafael. A Lei Orçamentária Anual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias. E hoje estamos no mês de maio, o 5º mês apenas do ano, e já tem um projeto na Câmara da administração solicitando um remanejamento de verba, uma suplementação, tirando verba, R$700 mil, que seriam para a manutenção das nossas estradas, para a manutenção do SAMAI. Falta Onde de está planejamento. o planejamento? Onde está a gestão? Vereador Almir, uma coisa muito interessante, importante nós estarmos cientes. Uma cidade não desenvolve se não tiver 3 elementos básicos: energia, infraestrutura e saneamento básico. A partir do momento que a cidade não tem esses três elementos, esses três eixos, ela não consegue desenvolver, não consegue trazer uma empresa, não consegue, de uma certa forma, fomentar um turismo. Então, assim, nós estamos falando de água. E o nosso problema não é a falta de água, que água nós temos. O problema é captação. O problema não é simples, né? Seria leviano falar que é simples. Vereador Leandro, nós temos uma solução para a água? Temos, com certeza. Nós temos água. Precisamos de captação, precisamos armazenar, precisamos melhorar os nossos reservatórios. E o mais importante, vereador Rafael, precisamos incentivar os reservatórios das comunidades. Nós temos vários, nós temos no São Tomás, nós temos na Samambaia, nós temos aqui na Figueira Grande, no Sertão, nós temos em Nazaré, nós temos ali no Ribeirão, Rio Prainha. Então, assim, eu não vejo, de uma certa forma, eu não sei, né, se vocês têm esse mesmo pensamento, né, esse envolvimento município com essas associações, digamos assim, né, dessa condição de trabalho para eles, também de eles melhorarem e ampliar os serviços de água. Hoje nós temos praticamente uma represa ali no Ribeirão, que no meu modo de ver, ela precisa ser ampliada, de uma certa forma, ser repaginada, né, ser arborizada, ela ter outra cara, né, para melhorar essa ampliação. Né. Temos a ETA, que a gente precisa retomar isso aí, né, e o trabalho não é fácil. Né. Soluções temos, mas quando a gente senta para conversar e para pensar. A gente nunca deixou de levar ideias ao prefeito, nunca deixamos de levar, né, as ideias e principalmente as ações, em questão de recurso, em questão de o que é melhor para a nossa cidade. Deixar bem claro isso aí e para quem está nos ouvindo. Muito bem, vereador Leandro. Nós elencamos muito bem aqui os nossos principais desafios aqui no centro, né, que é essa orla da lagoa, né? E o mais básico, né? A água. A gente sabe que não é um processo fácil, não é de um dia para o outro que a gente consegue, mas a gente tem que dar o start. A gente sabe que vai demorar um pouco de tempo para fazer, mas tem que se começar e tem que fazer com planejamento. Sem planejamento, nada se faz bem. Como você muito bem falou, cadê o reservatório? Só vamos fazer a distribuição? Por que a gente pergunta isso? Porque a gente pergunta, a gente manda o requerimento, a gente pede e a gente não é respondido, vereadores.
Por isso que a gente não sabe o que realmente está sendo feito. Se já tivesse respondido nossos ofícios, o que vai fazer com esses 5 milhões de reais e o que já foi feito, a gente não estaríamos aqui. A gente estaríamos aqui dizendo assim, ó, muito obrigado, senhor prefeito preso, por ter feito tal assunto e tal assunto, feito dessa forma. Você acertou ou você errou. Nós estaríamos falando sobre o serviço dele e não aqui cobrando mais uma vez aqui. Nós já falamos aqui dos problemas aqui do centro, falamos da orla, falamos da água que é muito básico. Eu gostaria de falar um pouquinho, vereador Rafael e vereadores aqui na minha frente, Almir e Leandro, sobre o Sul. Quais são os principais problemas que nós enfrentamos ali no Sul, Rafael? Muito bem. A gente sempre fala dos assuntos do Sul, que é onde a gente mora, onde a gente recebe mais reclamações, reivindicações, né, por ter levado mais votos, mas a gente acabou levando voto no município inteiro. Eu recebo reivindicações no Vale do Rio Duna, no Cangueri, no centro, enfim, mas as principais reivindicações do lado sul. E vamos botar aí 99% das reclamações que as pessoas pedem é estrada, né? Estrada boa. O munícipe ele não pede muita coisa, ele quer uma estrada boa para vir até o centro, fazer suas compras, para o produtor poder escoar sua produção até as grandes cidades, até os centros das cidades, para os comerciantes, né, poderem tocar os seus negócios, o pessoal vir de fora. Muitas vezes a gente, quantas pousadas nós tínhamos, aqui tínhamos a pousada Cachoeira dos Pilões de São Tomás. Um dos motivos, que fechou foi também por questão das estradas. Não tem como, a gente recebia finais de semana, a pousada recebia vários ônibus, várias excursões de todos os lugares aqui do estado de Santa Catarina, mas infelizmente sem uma infraestrutura, como o vereador Leandro pontuou, o município não cresce, não evolui. Então, hoje o que a gente recebe, que eu principalmente, falando por mim, recebo mais de reivindicações, é estrada, manutenção de estrada boa, material de qualidade, enquanto a gente ainda não tem de fato o asfalto, o projeto aí que está em andamento. A gente espera que o quanto antes possa se realizar, tanto na SC436 quanto na SC437, e a gente cobra, tanto do estado como do município, uma manutenção mais efetiva, tanto das estaduais como também das municipais, porque muitas municipais até hoje não receberam a manutenção, e são pessoas que confiaram o voto na gente, são pessoas que não votaram na gente, mas hoje, depois de verem o nosso trabalho, estão acreditando no nosso mandato e cobram da gente pelo menos uma estrada boa, pelo menos o básico, vereador Leandro, que funcione aqui no nosso município. E, lamentavelmente, vereador Rafael, a gente vê hoje uma Câmara de Vereadores acovardada, que se submete aos desmandos do prefeito de forma a ser conivente com o que hoje acontece. Nós somos em 9 vereadores e a base governista hoje simplesmente parece que colocou uma venda nos olhos, mesmo sabendo que existem coisas que precisam ser mudadas, melhoradas, coisas que estão sendo executadas de forma errônea, de forma equivocada. Mesmo assim, fecham os olhos para os desmandos da administração. E a gente fica lá fazendo a nossa parte, muitas vezes batendo em ferro frio, mas nunca nos acovardando, nunca deixando de apontar os erros, doa quem doer, e sempre com um objetivo principal, que é levar o anseio do cidadão, o anseio do eleitor, do munícipe, para que a administração possa acordar para a realidade, possa acordar para o problema e, quem sabe, ter uma visão diferenciada para com as nossas comunidades. Vejo uma colocação muito interessante, que é as estradas, E as estradas, principalmente as nossas estradas vicinais, nós temos aí praticamente 70% de estradas vicinais, estradas de terra. Claro que isso incluindo as estradas estaduais e municipais. É grande, o desafio não é pequeno não. Mas assim, eu não vi em nenhum momento a nossa gestão, de uma certa forma, levar. É claro que existe o projeto agora do asfalto, mas o asfalto ele vem partindo do quê? Você que está no interior, lá no sul, você gostaria de abrir um comércio? Você gostaria de poder, através dessa melhoria, melhorar a sua vida? Eu não vejo esse projeto, vereador Almir, e vender a nossa cidade com as vocações que ela tem. Vocação turística rural,
vocação da nossa agricultura. Hoje nós somos praticamente aqui na região, né, produtores de arroz. Nós temos no Vale do Rio Duna, nossa extração de madeira, né, mandioca, enfim, milho. Nós temos uma diversidade maravilhosa, pecuária, e pouco fomentada. Então nós deveríamos vender melhor essa vocação que Maruí tem e deixar a política um pouquinho de lado, né? Cuidar das estradas, vereador Rafael, eu acho que é básico, né? Como o comércio sofre hoje no centro, pelas pessoas que não podem vir do interior, né? E é uma cadeia. A partir do momento que eu não consigo vir, infelizmente, né, a gente não consegue desenvolver. Economia depende do quê? De consumo. Economia depende de infraestrutura. E eu volto a falar novamente. Energia, saneamento básico e infraestrutura para uma cidade crescer, para uma empresa vir. Então, assim, as estradas do sul, e principalmente, também não podemos esquecer lá do Laranjal, não podemos esquecer do Vale do Rio Duna, não podemos esquecer da Praia Vermelha, não podemos esquecer. Não são estaduais, mas a gente tem que entender que nós temos vários pontos diversificados, vereador. Nós podemos aqui citar vários, turístico, religioso, né? Enfim, vários pontos que a gente tem e poucos explorados. O que tu acha que falta? Gestão. Sendo sincero com você, sim, você falou aqui para mim que nós temos que escoar. A nossa plantação, nossa agricultura precisa de estradas boas, precisa de infraestrutura. Será que não falta um pouquinho mais da nossa gestão? Chega lá no governo do estado, ô, seu Jorginho, precisamos lá resolver esse problema dessa estrada lá no Rio Duna, lá para cima. Ali é municipal, ali não tem desculpa, ali é nós que temos que fazer, ali é municipal. Então, além da estrada que precisa para escoar nossas produções, precisa de estradas boas, precisa de infraestrutura, vereadores. Nós precisamos também, quem que precisa, quem que sofre aqui no centro? Com os comerciantes. Eu sou comerciante, meu pai é comerciante. Tem diversos comerciantes aqui que reclamam. Como é que o agricultor, como é que as pessoas que moram no interior vão vir aqui para o centro fazer essas compras aqui? Com as estradas do jeito que estavam, que agora o estado veio aqui na região sul, vereador Rafael, e deu uma melhorada. Sem a estrada, sem a infraestrutura, para tudo. Já que você falou do centro, que eu acho que também, assim, até hoje foi uma pauta comentada na Câmara, né? Uhum. Nós falamos sobre isso, sobre hoje o trabalho desses empresários, desses guerreiros, porque não é fácil fazer hoje abrir uma loja, né? Pela burocracia, pelos os impostos que pagamos. E você falou uma coisa interessante, você é pai dessa criança. Você falamos já de agricultura e o nosso mercado produtor. Vocês querem... É outra novela, né? Nossa, outra novela. Dá um podcast inteiro. Que o Von Weber não ouça esse podcast. Porque de vez em quando ele me liga perguntando sobre esse mercado produtor. Tá, e o dinheiro que a gente colocou lá no mercado produtor? Tá parado ainda na conta? Vamos devolver pro Estado? Quando é que vai sair? Que agonia, a gente sofre. A gente sofre com essas cobranças dos nossos deputados. Imagina nós aqui recebendo essa pressão da população. Esses dias aqui no WhatsApp vieram me pedir aqui no centro. Coitados, os produtores estão, sabe aonde? Ali na pracinha. Me pediram um banheiro que não estão conseguindo usar ali. Aí nós temos o mercado do produtor lá, vereador Almir. Daquele tamanho, já veio o dinheiro para fazer, não foi nessa gestão, foi a gestão anterior, mas eu levei no primeiro ano ao prefeito preso, ao Patrick, a situação. O dinheiro está na conta, o deputado Von Weber já depositou, e quando que vai sair? Como que você pode fazer? Vamos se articular para fazer? E não obtivemos resposta mais uma vez, vereador. Será que nós fosse de situação, vereador, que balançasse sua cabeça, só sim, 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 sim. Só dissesse só amém para ele? Será que a gente teria sido ouvido? Será que a gente teria feito as nossas coisas? Olha, quem sabe, vereador Giliardi. E falando sobre o banheiro, nós temos ali ao lado do mercado do produtor, o famigerado mercado produtor, o banheiro público, que está lá abandonado, precisando de uma reforma. Nosso prefeito que está preso cobrou muito nos 4 anos que foi vereador. Assim como ele cobrou uma lombada aqui na frente da Capelinha do Senhor dos Passos, cobrou a instalação de lixeiras, ele fez um projeto, eu falei um outro dia na tribuna que nem ele acredita nos projetos dele. Afinal, ele aprovou um projeto e cobrou muito da gestão anterior para que a gente tivesse Wi-Fi em todas as praças do município. Então eu pergunto a você que está nos assistindo agora, em qual praça do município nós temos hoje Wi-Fi gratuito? Acho que nem nas nossas escolas municipais. Então, a administração de Maruí até então era uma piada.
Afinal de contas, o nosso próprio prefeito não acreditava no que ele pregava. O vereador, é aquele velho ditado, né? Faça o que eu falo, né? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Exatamente, vereador, obrigado. Vereador Giliardi, até uma coisa interessante nós falarmos, já que estamos no podcast, né, e dizer para você a questão ali do nosso mercado produtor, né, já desde antemão falo a vocês que nós estaremos indo a Brasília, sim, né, em uma comitiva entre 4 aqui, e vamos com certeza buscar algum recurso, né, para esse, não digo empreendimento, mas para esse bem para a cidade que é o mercado produtor. Deixo já de antemão, né, se quiserem colocar, que nós já fizemos o projeto, na verdade a minha esposa já fez um projeto, nós vimos trabalhando há 6 meses em cima disso aí, que a nossa ideia é fazer um museu, fazer um mercado produtor e uma praça, digamos, de alimentação, uma praça de atividades com palco, enfim. Centro de convenções. Um centro de convenções. Vocês imaginam isso? Nós já sabemos também que o Ministério Público ele já tem algum recurso. E mediante esse projeto, nós 4 iremos bater na porta dos senadores. Né? Eu já digo para vocês que não é um projeto do vereador Leandro, jamais é um projeto de equipe. É um projeto de pessoas. É um projeto de Maruí, vereador Leandro. Um projeto de Maruí, exatamente. E eu chego até a ficar feliz porque quando aconteceu isso, a minha esposa ela fechou, eu fiquei muito emocionado quando eu vi. É uma oportunidade única que nós temos, né, de poder fazer a diferença e realmente fomentar o turismo. Verdade. Deixar aquele telhado ali nos deixa muito triste. Espaço nós temos. Então imagina nós termos o nosso museu onde nós podemos fomentar a Albertina, fomentar a história de Maruí, fomentar o nosso Pedro Raimundo. Dali termos os nossos, né, produtos e ter hoje um centro, digamos, de recreação que a gente possa estar desfrutando com a nossa família. Então, já deixo de antemão, é um trabalho que nós vamos fazer e levaremos, e eu, né, peço o apoio de todos vocês, e não só de vocês, quem está nos ouvindo, né, se você que é empresário, você que é um munícipe, o mais interessado nisso, que nos apoie nessa jornada, digamos. Muito bem, vereador Leandro. Eu quero aproveitar o momento, a oportunidade, né, em falar agradecer a sua esposa, agradecer a nossas mulheres, né, por sempre estar dando os apoio para nós, né? Agradecer a Silva, a Patrícia, a Sueli, estão sempre nos assistindo, sempre nos ajudando, né? E o vereador Almir, tem alguma pretensão aí? Como é que tá, vereador? Sem dúvida, vou agradecer a minha mãe, a dona Nerilda, a minha filha. Se saiu bem! Saímos um pouco da formalidade, né, vereador? Ô, vereador. Mas estamos na pista. Então, gostei. Você falou uma coisa muito legal, vereador Giliardi, porque a família é a base de tudo. Eu acho que nós temos família. Né? A partir do momento que você tem uma família, você tem, né, em quem representar. Então a gente tem essa base e a gente está muito, muito focado no que a gente quer. E nada mais, né? Que ver a nossa cidade feliz, a nossa cidade contente e radiante, é o que eu desejo. Não sei se é o que vocês imaginam, mas é o que eu desejo. E eu acho que até o município está triste. Está desacreditado. Está desacreditado. Está difícil hoje falar de política, está difícil. Mais uma vez, nós estamos voltando naquela era. Está difícil falar de política. Acreditar em quem? Né? Então, assim, até o podcast é uma questão de nós abrirmos opções. Vamos colocar a família em primeiro lugar, Deus em primeiro lugar. Certo. Sem lado direito, esquerdo, centro. Esquece isso aí. Esquece a política no momento. Esquece a política. Exatamente. Tem que estar em primeiro lugar, vereador. Exatamente. Hoje nós temos um lado e o lado de Maruí para frente. Tá, vereador. E para nós continuar esse podcast, que a gente precisa das pessoas lá em casa, o que elas têm que fazer? Tem que fazer o quê? Deixar o seu like. É isso aí. Compartilhar, comentar, né, dar sugestões. Eu acho que esse é o caminho, essa ligação. A gente não consegue chegar na casa de todo mundo e nem conversar com todo mundo, mas é o momento de você chegar e encontrar a gente. Não tenha medo de conversar conosco. Nós não temos medo, nós temos, na verdade, nós não somos omissos, né? É verdade. Nós temos essa prerrogativa de termos, né, um posicionamento, e você pode ter certeza que você estará aberto para a nossa conversa, e com certeza estamos juntos. Estamos abertos, né, vereador? Para críticas, e críticas a gente faz delas uma construção. Construção, perfeito. E não perca o nosso podcast. Em breve nós teremos o próximo. Convidados 4 anos especiais. do poder. Vai ter convidados especiais, pessoas que a gente vai estar trazendo aqui, né? E nosso podcast 4 anos do poder vai falar aí de informação com transparência sobre a nossa gestão e sobre decisões que são tomadas no nosso município. Não perca o próximo episódio. E não esqueça de compartilhar, dar seu like, mandar aí pro amigo e comentar também. Dá um joinha aí. Dá um joinha. Dá um joia. Valeu.